Bom, então a gente, continuando aqui o que a gente está vendo, né, da parte de regiões do plano complexo, o que significa isso? Significa que a gente vai determinar, né, ou encontrar a representação no plano complexo de algum conjunto de pontos determinados aqui, pode ser por uma equação, uma inequação, ou mais de uma, tá? Determinados por uma relação, tá? Então aqui pode ser uma equação, uma inequação, tá? Então, por exemplo, que a gente já viu, né, quando a gente trabalha aqui que a gente já viu, aqui a gente já viu quem é o disco de centro Z0 e raio R, que é o conjunto do Z pertencente a C, tal que módulo de Z menos Z0, isso aqui menor do que R, né? Se a gente for olhar isso aqui, né, se eu tiver, considerando o Z da forma x mais y e Z0 da forma x0 mais y0, então, bom, quem é módulo de Z menos Z0? Módulo de Z menos Z0 é igual a raiz quadrada, né? Lembra, estou com Z menos Z0, então parte real menos parte real. Isso aqui é x menos x0 ao quadrado, mais parte imaginária menos parte imaginária, né? Y menos y0 ao quadrado. Isso aqui menor que R. Isso aqui implica, né, que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor que r ao quadrado. Isso aqui pra gente é o disco aberto, né, de centro em x0, y0 e raio R, né? Então, se eu for olhar aqui, vou fazer primeiro, deixa eu fazer aqui. Então, aqui eu tenho, digamos, xy, o plano, perdão, real de Z, né, imaginário de Z, aqui é o eixo real, aqui o eixo imaginário. Se eu tiver aqui um ponto de coordenadas, x0, y0, que é o centro do meu disco aberto, né? Digamos que eu tenho aqui um disco aberto de raio R, né? Então, é essa região interna aqui. Então, observa, usando as coordenadas aqui, eu consigo descrever qual é essa região, né? Esse exemplo aqui a gente já viu. Bom, agora eu vou pegar aqui um que eu tinha parado, que ele é um pouquinho mais trabalhoso. Vamos tentar identificar, então, quem é o conjunto de pontos, né? Então, aqui, ó, Z pertencente a C, tal que o real de Z ao quadrado, isso aqui é negativo. Tá? Por 2, um aqui, esse que a gente já tinha visto. Então, aqui no fundo, eu preciso encontrar qual que é a região do plano complexo representada por esses pontos aqui. Tá? Bom, tem duas formas da gente fazer isso aqui. Tá? Vou fazer aqui a primeira forma. Neste caso aqui, não sei qual das duas, mais fácil, depois a gente vê. Primeira forma, eu vou considerar o Z da forma... A forma anelar, do... Oi? A forma anelar? Isso. Ah, tá. Aquela anelar lá é tranquila. Aquela não tem problema. Depois eu passo ela. Tá?
Bom, aqui, esse aqui eu vou escrever ele na forma polar. Z igual a R, cosseno θ, mais I seno θ. Né? Observa que isso aqui, né? Então, primeiro, quais são os Z pertencente a C que vale isso aqui menor do que zero, né? Então, eu estou tomando Z dessa forma aqui, com R maior ou igual que zero, né? E θ entre 0 e 2π. Aqui, observa que eu percorro todos os números complexos do plano, né? Então, peguei um elemento aqui, um elemento do plano complexo, ou um número complexo, eu consigo escrever ele dessa forma. Se Z for zero, R igual a zero. Se Z for diferente de zero, aí eu tenho R positivo e o θ entre 0 e 2π. Né? Bom, quem é Z quadrado, né? Z quadrado, R quadrado, cosseno θ mais I seno θ ao quadrado. Agora eu vou usar a fórmula de Moivre, né? Então, o expoente aqui, ele entra multiplicando o argumento. Né? Isso vale para qualquer inteiro. Isso aqui é R quadrado, cosseno de 2θ, mais I seno de 2θ. Bom, para facilitar aqui um pouquinho, eu vou chamar alfa, né? Alfa igual a 2θ. Bom, se o θ varia de 0 a 2π, o alfa varia de 0 a 4π. Então, qual que é a minha ideia aqui? Determinar os valores de R e de θ, tal que o real de Z quadrado seja negativo. Tá? Então, bom, aqui, na hora que eu for exprimir o θ vai estar de 0 a 2π. Né? O alfa aqui é só auxiliar para a gente ver, para fazer a conta fica mais fácil. Então, ó, bom, real de Z quadrado, isso aqui é negativo, C e somente C, né, ó, aqui é alfa, né? O cosseno isso, né? Cosseno de alfa for negativo. Tá vendo? Eu não estou preocupado com a parte imaginária. Estou falando a parte real desse número complexo aqui, ela tem que ser negativa. Tá? Isso aqui vale C e somente C. Lembrando que o alfa está entre 0 e 4π. Tá? Então, de 0 a 2π, o alfa é negativo no segundo e terceiro quadrantes. Então, ó, o alfa ele é maior que π sobre 2, menor que 3π sobre 2, ou ó, que o alfa ele varia de 0 a 4π. Por isso que é bom substituir o alfa por o cosseno de 2θ por alfa, porque muda aqui a variação, né? E a gente sabe o sinal do cosseno para alfa, qualquer alfa real, né? Mas me interessa nesse intervalo 0 a 4π, porque o 2θ varia de 0 até 4π. Então, isso aqui é no primeiro 0 a 2π, né? O alfa varia entre π sobre 2 e 3π sobre 2, ou depois entre 2π e 4π, aqui é 5π sobre 2, menor que alfa, menor que 7π sobre 2. Né? Então, alfa no segundo ou terceiro quadrante, mas no intervalo 0 a 2π repete duas vezes. Né? Aqui ó, no segundo e terceiro quadrante, aqui também com alfa entre 2π e 4π. Assim, agora eu volto quem é o θ, né? A gente tem π sobre 2 menor, o alfa é 2θ, menor que 3π sobre 2, ou 5π sobre 2 menor que 2θ, menor que 7π sobre 2. Agora eu volto, θ, ou, né? Ou ainda, a gente tem o θ entre π sobre 4
e 3π sobre 4, observa que o θ vai variar de 0 a 2π. Ou 3π sobre 4, desculpa. O θ está entre 5π sobre 4. Estou passando 2 dividindo aqui. Vou dividindo tudo por 2. 7π sobre 4. Se a gente for representar isso aqui no plano, aqui, real, não é isso não, real de z, e aqui o imaginário de z, né? Se você for olhar isso aqui no plano, bom, entre π sobre 4 e 3π sobre 4, né? Π sobre 4, y igual a x, 3π sobre 4, y igual a menos x. 5π sobre 4, y igual a x, 7π sobre 4, y igual a menos x. Então, para estar entre os dois, são essas regiões aqui, né? Essa aqui em cima e essa aqui embaixo. Essas são as regiões do plano, tal que os números complexos aqui, do plano complexo, satisfazem real de z quadrado negativo. Bom, qual que seria uma outra forma? Bom, a segunda forma seria tomar o z da forma x mais y, né? A representação cartesiana dele. Então, bom, z quadrado é igual a x mais y ao quadrado. Isso aqui é x ao quadrado mais 2x e y, que o y tanto faz, né? Mais y, opa, faltou aqui, o y está aqui dentro, né? Y ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? É a parte real da x quadrado menos y quadrado, né? Ó, y ao quadrado dá menos 1, mais 2x e y. Deixa eu tirar o y aqui do meio. 2x, y. Bom, aí, o que eu estou querendo calcular? Estou querendo calcular a real de z quadrado menor que zero. Isso aqui, 6 somente c, x quadrado menos y quadrado menor que zero. 6 somente c, x quadrado é menor que y quadrado. Bom, então, isso aqui vale 6 somente c, né? Menos y for menor que menos x, ou x menor do que y, né? Posso extrair a raiz aqui, né? Ou melhor, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui. Fazer um passo a mais aqui, né? Ó, tira a raiz dos dois lados. Vai ficar, né, raiz de x quadrado menor que raiz de y quadrado. 6 somente c, módulo de x menor que módulo de y. Aí, bom, aqui eu tenho que x maior que menos módulo de y, menor que módulo de y. Ou seja, né, 6 somente c. Se o y for negativo, eu vou ter menos. Vou resolver cada uma delas, né? Menos módulo de y menor que x, ou x menor que módulo de y. Bom, esse aqui 6 somente c. Módulo de y menor que... esse aqui na verdade você não tem, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho que olhar agora se y é positivo ou se for negativo, né? Tá? Se y for
negativo, eu tenho menos y menor do que x, esse aqui, né? Ou menos y menor do que x. Aqui, na verdade, vale para qualquer x, né? Aqui que você tem, que é mais complicado, vamos dizer assim, né? Que isso aqui, se é somente c, vai ficar x, módulo de x maior do que y, fica entre menos y menor do que x ou x menor do que y. Então vamos olhar aqui, ó. Opa, perdão, aqui, desculpa que eu coloquei uma coisa a mais, né, ó. Isso aqui vale sempre, né? Quer dizer, se o x for positivo, vamos pensar aqui um pouquinho. Perdão, vou só reescrever isso aqui. Espera aí, eu vou reescrever isso aqui, fica melhor. X menor, X maior. Deixa eu reescrever isso aqui que tá esquisito. Ó, vou reescrever isso aqui. Vai ficar módulo de y maior que menos x ou módulo de y maior que x, né? Então isso aqui vai acontecer o quê? Bom, aí vai o módulo de y, né? Aqui a gente teria que quebrar, ó. Se o y for menor do que zero, então eu tenho menos y maior que menos x. Se o y for maior ou igual a zero, eu tenho que ter o y maior que menos x. Vamos olhar aqui também o outro, né? Se o y for menor do que zero, eu tenho menos y maior do que x. E se o y for maior ou igual que zero, eu tenho y maior que x. Vamos olhar aqui, ó. Se y menor que zero... na verdade vai valer uma das duas coisas, né? Aqui é y menor do que x, né? Y menor do que x e menos y maior do que x. Aqui eu tenho y maior que x, aqui eu tenho y maior que menos x. Como que eu vou escrever isso aqui? Que é ou, né? Vamos ver, isso aqui implica... né? Então aqui, ó, resolvi a equação. Isso aqui é um número negativo, isso aqui é positivo. Bom, aqui na verdade a hora que eu estou pensando, ele está limitado, né? Aqui menos y menor que menos x, y negativo. Vamos pensar, se x for positivo e se x for negativo. Ó. Y.
Bom, acho que eu estou trabalhando com a desigualdade, eu acho que vai ser mais fácil trabalhar aqui com a igualdade. Esquece aqui. Vamos encontrar vamos parar daqui. Eu tenho x² menor que y², né? Esquece essa parte aqui, vou fazer de outro jeito. Isso aqui vai ser mais fácil. Ó, quem que é o x² menor que y²? Bom, eu sei que x² igual a y², isso ocorre se somente se x igual mais ou menos y, né? Ou y igual a mais ou menos x. Aqui a gente tem então uma par de retas concorrentes. Acho que assim é mais fácil de enxergar. Aquela relação lá fica mais difícil. Então, y igual a x, essa aqui. E y igual a menos x, essa aqui. Passa na origem, tá? Que é a origem. Ó, y igual a x e y igual a menos x. Bom, aonde x² é menor que y²? Então, na verdade, eu vou ter que olhar aqui nas 4 regiões e identificar quais delas são, né? Como que eu faço isso? Basta testar um ponto de cada região. Então, por exemplo, eu vou testar aqui, ó. Ponto aqui de coordenada 0, 1. Aqui, ó. 1, 0. Aqui, ó. Menos 1, 0. E aqui 0, menos 1. Tá? A gente testa para verificar se satisfaz as desigualdades. Ó, então, vou olhar. Vou fazer aqui embaixo. Ó. É x² menor que y². Né? Lembra que a gente quer encontrar esses pontos. x² menor que y². Então, bom, x menos 1 ao quadrado, isso aqui é 1, não é menor do que 0 ao quadrado. Então, observe que esses pontos aqui não podem estar, porque se eles estivessem, esse aqui tinha que estar também. Com a parte de continuidade mesmo, né? Porque para isso aqui, ó, trocar de sinal, não tem menor ou igual não, ele teria que se anular. E os pontos onde se anula estão sobre essas retas aqui, ó, essa reta e essa. Então, aqui não tem. Vamos olhar o 0, 1. Aqui, então, a gente viu, esse aqui é o menos 1, 0, não pertence ao conjunto. Não deu nome. Ao conjunto. Depois eu vou olhar 0, 1. Bom, quem é o 0? 0 é o x, né? Então, 0 ao quadrado é menor do que 1 ao quadrado. Ok, isso aqui pertence ao conjunto. Então, bom, todos os demais pertencem, né? Aí eu faço isso para cada um deles. Ó, 1, 0, 1 ao quadrado não é menor do que 0 ao quadrado. E o último que a gente testa é o 0 menos 1. 0 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, o 0 menos 1 também pertence ao conjunto. Tá? Bom, o que eu tenho que tomar cuidado aqui, né, que só lembrando que aqui elas são tracejadas, né? Então, deixa eu fazer isso aqui direito. Vou fazer até de outra cor aqui. Né? Ó, as retas concorrentes. Y igual a x. Essa aqui. E isso aqui, y igual a menos x, né? Bom, de novo, como esse ponto aqui, ó, o 0, 1, ele pertence, todos os pontos, aí é por continuidade, tá? Todos os pontos aqui dessa região também tem que pertencer ao conjunto. Aqui é a mesma coisa. Como esse ponto 1, 0 não pertence, todos os pontos aqui não pertencem. Por quê? Se esse aqui, ó, satisfizesse aqui maior, como satisfaz, então qualquer outro ponto aqui tem que ser maior também, porque se for menor, ele troca de sinal. Se ele troca de sinal, a reta unindo esses dois pontos teria que interceptar esse tracejado aqui. Tá? Observa que a forma de obter a solução é um pouco diferente, mas a solução aqui é a mesma, né? Que é o π sobre 4, y igual a x, e 3π sobre 4
y igual a menos x, tá? Então, a forma dele de se obter a solução é parecida. Aí, tem que olhar qual que é mais, acho que é mais simples, né? Ou pode tentar com as duas também. Bom, outro tipo, esse aí envolvia uma desigualdade. Vamos ver mais uma aqui só. Tá? Resolver essa, encontrar conjuntos de pontos que satisfazem essa equação aqui, ó. Z mais 3 menos I igual módulo de Z menos 4I. Bom, quando é uma... Oi? Essa é uma região nova. Não entendi. Essa é uma região. Isso, determinar quem é esse conjunto de pontos aqui. Tá? Aqui a gente determinou essa região, né, nesse aqui. Aqui a gente determinou, né, essa região, esse conjunto de pontos, que satisfaz a... Aqui no caso, né, você tem uma inequação, aqui foi outra inequação, mas já é uma inequação que envolve um número, não simplesmente um número complexo, né? Você tem que levar ele ao quadrado para estudar a parte real dele. Esse aqui é uma igualdade, né? Esse aqui é uma equação que vai definir um conjunto de pontos. Então, vamos ver quem é ele, né? Com essa equação aqui é mais fácil trabalhar com z da forma x mais y. Então, vamos olhar. Bom, vou substituir, tá? Certo que está na forma 3 menos i, né? 4, menos 4i, fica bem tranquilo para trabalhar. Então, ó, esse módulo de z mais 3 menos i igual ao módulo de z menos 4i, isso aqui é equivalente a módulo, vou substituir o z por x mais y, mais 3 menos i, igual módulo x mais y menos 4i. Ó, equivalente, vou juntar aqui a parte real, né? Então vai ficar x mais 3 mais i que multiplica y menos 1, né? Isso aqui igual módulo x mais i y menos 4. Bom, quem que é o módulo de um número complexo? É a raiz quadrada desse número. Então, aqui eu teria que trabalhar com a raiz quadrada, né? X mais 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual raiz de x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Bom, como isso aqui é tudo positivo nessa raiz, posso levar os dois lados ao quadrado. Tá? Ao quadrado. Observe que os dois são positivos. E o que está aqui dentro também é positivo, né? Então, bom, a hora que eu levo ao quadrado, eu tenho x mais 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual x quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Bom, eu levei ao quadrado, aqui eu não estou aumentando raízes, por quê? Porque eu já estou com coisas positivas, né? Então, se eu for extrair raiz, o que está aqui dentro, eu já vou ter valores só positivos. Ó, então, eu vou desenvolver aqui. Isso aqui me dá o quê? Vai me dar x ao quadrado mais 6x mais 9 mais y quadrado menos 2y mais 1 igual a x quadrado mais y quadrado menos 4y menos 8y mais 16. Então, observe, eu posso simplificar esse x quadrado com esse x quadrado, o y quadrado com y quadrado. Aqui, o que a gente tem? A gente tem, aqui é menos 8y, né? Então, vou passar para o outro lado, vai ficar menos 8y, vai ficar 8y menos 2y. Eu tenho 6y mais 6x igual, bom, vamos olhar aqui, 9 mais 1, 10,
Vou passar para o outro lado, menos 10. Então, 16 menos 10 dá 6. Ou, né, posso dividir tudo por 6. Y mais x igual a 1. Bom, esse conjunto de pontos é essa reta aqui, ó. Então, se eu for olhar aqui, que real de z, imaginário de z, né? Bom, determinar aqui essa reta. Quando x é 0, o y é 1. Quando y é 0, x é 1. Então, essa reta aqui que passa nesses dois pontos. O conjunto de pontos que satisfazem essa equação aqui são os pontos pertencentes a essa reta. Então, não tem muito segredo. Tem que olhar, né, a expressão que está sendo definida. A gente pode trabalhar tanto na forma cartesiana quanto na forma polar do número complexo, né? E aí vai depender do que eu estou procurando, né? Só tomar cuidado. Esse aqui eu fiz por quê, né? Toma cuidado. O θ ele varia de 0 a 2π. Então, como eu estou com 2θ aqui, ó, e eu quero estudar a variação do sinal disso, não posso esquecer que se θ varia de 0 a 2π, 2θ varia de 0 até 4π, tá? Toma cuidado só com isso aqui. Mas você pega, né, escreve o z ou da forma polar ou deixa ele na forma cartesiana, e aí tem que tentar identificar o conjunto, né? Dá para tentar de um ou do outro e ver qual que é mais fácil de encontrar. Ok?